Olá, meu irmão, minha irmã, uma ótima noite para você, espero que vocês estejam bem. Já peço para você chamar todo mundo na sua casa, afastar a mesa, o sofá, abre espaço para celebrar ao Senhor com bastante alegria. Quero começar lendo Salmo 42, o verso 1 e o 2, que diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pai, nessa noite nós te adoramos, nós pedimos que o Senhor fale conosco, porque temos fome e sede do Senhor. Recebe também a nossa adoração como cheiro suave diante do teu trono, e nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia, querido, com bastante alegria, entusiasmo, nós vamos adorar o Senhor. Você pode louvar o Senhor na sua casa com palmas também, hein? Vamos louvar ao Senhor! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia! Vamos nesse momento para a dedicação de bens e de vida. Vou de novo, o pessoal aqui fazer de novo, e para você aí na sua casa também dar um grito bem forte. Momento de dedicação de bens e de vidas. Glória a Deus. Querido, você pode ofertar e dizimar por transferência bancária, vai aparecer aí no seu vídeo,
e aí você pode ver agência, conta, CNPJ, ou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, aqui na secretaria da igreja. Você pode trazer no envelope nosso ou em qualquer outro envelope e deixar com um dos nossos secretários. Quero ler para você um texto, Provérbios 11, verso 24 e 25, que diz assim: um homem dá liberalmente e enriquece, outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Querido, que você possa ser generoso como o nosso Pai Celestial também é. Quero orar nesse momento pelos enfermos, pela Adriana, Leonardo Sampaio, Jurema, Cláudia. Se você está aí sentindo algum tipo de dor, também ore nesse momento, ou apresente o nome de algum parente, algum amigo que está doente. E também pelos aniversariantes, você que fez aniversário natalício ou de casamento, meus parabéns, que Deus abençoe muito sua vida. Pai, nós te oramos, nós agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão sobre as nossas vidas. Pai, eu quero pedir por cura sobre esses nomes que nós oramos e por todos aqueles que estão sentindo algum tipo de dor, que estão vivendo, Senhor, à base de remédio. Pai, em nome de Jesus, opera a cura sobrenatural, fazendo com que dores e sintomas partam em retirada. Também lembramos, Senhor, dos hospitais, dos UPAs. Pai, em nome de Jesus, visita cada unidade, trazendo cura, Senhor, sobre pacientes. E abençoe e guarda todos os profissionais da saúde que estão, Senhor, trabalhando e cuidando daqueles que necessitam de cuidado. Peço a tua bênção sobre os aniversariantes, que nesse novo ciclo sejam muito felizes e que possam experimentar algo novo do Senhor, assim como os casais que comemoram mais um ano de casamento. Pai, que marido só tenha olhar para a esposa, esposa olhar para o marido, que sejam muito felizes e casados para sempre. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos continuar adorando o Senhor. Amém, querido. Entenda uma coisa, o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Nós vamos cantar esse cântico que fala exatamente sobre isso. Perto quero estar, junto aos seus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há mesmo que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres adoram o Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, e render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que. E ganhamos muito, Pai. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós te louvaremos, Pai. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, tu és o meu amado Jesus. Aleluia! Que você adore somente o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único digno de ser adorado por mim e por você, querido. Então convido você a nessa noite adorarmos ao Senhor com mais essa canção, dizendo: acima de todos, acima de tudo está o Senhor. Convido você a dizer quem Ele é. Tu és Senhor e Rei. Aleluia. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e abrimos
Ele é santo, santo. Acima de todos, acima de tudo, Está o Senhor. está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Quero que você cante. Tu és Senhor e governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita, Pai, habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Ele é santo, 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 santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és Aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Querido, eu gostaria de ler alguns versículos com você, para que você refletisse na palavra do Senhor nesse tempo que estamos todos nós vivendo, em quase toda a face da terra. Nos diz assim, Isaías capítulo 40, com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. E Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. O povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem
Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Queridos, vivemos um tempo difícil, mas eu gostaria que você lembrasse de quem o Senhor é. Diante de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que Ele jamais perde o controle. Então, queridos, como o pastor disse durante essa semana, em uma gravação para nós, queridos, não tenha medo, cuide-se sim, preserve sua saúde e a dos seus, mas tenha fé, creia, porque o Senhor é maior do que tudo isso, e essa tempestade vai passar, e seguir-se-á uma grande bonança, porque o Senhor é quem fez todas as coisas, e governa tudo, e nada foge ao seu controle. Aleluia, vamos adorar o Pai. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dás, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Não fique de fora! Deus de promessas é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é ciência, ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, 100 milhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também posso ver o amor em todo teu falar. Cada céu pintado, quadro se cria, se a criação se segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te
e no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revi. Se da morte levantaste, eu também vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles desta vida eu também, tu farias 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um sol pra trás. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Ele jamais deixa um só para trás. Aleluia! Tenho certeza que assim como nós aqui estamos sentindo a presença de Deus, você aí na tua casa também está sentindo. Então fale com Ele, renda a Ele graças, diga a Ele quanto Ele é lindo, quanto Ele é maravilhoso. Pai, nós te adoramos, nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Pai. Nesse momento queremos ouvir a Tua voz, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Querido, eu convido você a imaginar comigo, se fosse confiado a você a tarefa de montar uma equipe. Imagina você, homem, que está me ouvindo aí na sua casa, ou mulher, porque agora as mulheres também estão jogando futebol, às vezes melhor que os homens. Imagina se você fosse chamado e fosse confiado a você a tarefa de montar um time de futebol, escolher 11 para ganhar um campeonato. Quem você escolheria? Ou se não para um time de futebol, se você fosse chamado para montar uma equipe, para dirigir uma empresa, dirigir um negócio, quem você escolheria para que a sua empresa tivesse sucesso, tivesse lucro? Eu tenho certeza que tanto num caso quanto no outro, você procuraria escolher os melhores, os mais capacitados. Para uma empresa, por exemplo, eu tenho certeza que você pegaria diversos currículos e escolheria aquelas pessoas mais estudadas, mais capacitadas, com mais experiência, para que sua empresa, então, desse certo. Hoje vamos meditar sobre Jesus, que também escolheu uma equipe. Jesus escolheu 12 homens, não para jogar futebol, nem para liderar uma empresa. Jesus escolheu 12 homens para mudar a história do mundo. Querido, desses 12 homens, um era Judas o traidor, esse nós já sabemos. Mas tinham outros 11 pescadores, tinha um revolucionário zelote. Os zelotes eram aqueles que incitavam a população a fazer uma revolução contra o domínio romano. Tinha também no meio deles segundo a visão da época, um maldito cobrador de impostos, que era Mateus. É sobre o convite que Jesus fez a Mateus para ser um discípulo que nós vamos meditar na noite de hoje. Então, para isso, eu peço que você abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do verso 9 ao 13. Mateus 9, do verso 9 ao 13. Espero que você já tenha achado aí na sua casa. Diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus,
chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa: misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Querido, uma linda história, imagino que muitos já haviam lido antes. O contexto que acabamos de ler, nesse instante do ministério de Jesus sobre a face da terra, ele já contava com alguns discípulos que o acompanhavam. Antes de passar pela coletoria e chamar Mateus, Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Jesus tinha curado um paralítico, e mais do que curar aquele paralítico, antes de efetuar a cura, Jesus tinha dito ao paralítico: olha, os seus pecados são perdoados. Essa frase de Jesus, de perdoar pecados, fez com que os líderes religiosos daquela época começassem então a já não gostar, a já não olhar com bons olhos para o ministério de Jesus com os seus discípulos. E se o fato de Jesus perdoar pecados já tinha escandalizado e ofendido os líderes religiosos, o ato que Jesus toma logo depois de convidar um publicano, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos, aí, querido, foi algo que escandalizou mais ainda aqueles que estavam perto de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles que eram bem ligados à religião judaica. Nesse texto que nós lemos então, que é o que nós vamos nos debruçar essa noite, eu quero extrair alguns ensinamentos para a minha vida e para a sua vida também. O primeiro ensinamento desse texto é que Jesus enxerga em nós mais do que nós mesmos. Querido, você que está aí na sua casa vendo pela televisão, Jesus enxerga em você mais do que de repente você mesmo enxerga. Como eu disse, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Na ótica dos judeus, o cobrador de impostos era um pecador da pior espécie. Tanto que você vai ver em alguns textos como esse que nós lemos, que quando falavam de pecadores, eles faziam questão de separar as classes. Aqui no verso 11, por exemplo, vai dizer que na mesa onde Jesus estava comendo, tinham cobradores de impostos e pecadores. Eles colocam os cobradores, então, como uma classe pior de pessoas que cometem esse pecado. Todo mundo, naquela época, que decidia se tornar um publicano, um cobrador de impostos, ele sabia de algumas consequências. Nós sabemos que um publicano, um cobrador de impostos, ele enriquecia de forma muito rápida. Por quê? O cobrador de impostos era alguém, sendo judeu, que cobrava impostos de outros judeus para o Império Romano. Só que era de praxe que os cobradores de impostos cobrassem além do que o imposto correto. Ou seja, naquela época já tinha gente que cobrava mais do que devia, gente que gostava de tirar proveito sobre os outros. Então, além de saber que enriqueceria, provavelmente de forma fácil, todo mundo que decidia ser um publicano, um cobrador de impostos, também deveria ter em mente que estaria separando-se continuamente de Deus, do povo e da pátria. Então, todo mundo, quando decidia ser um publicano, sabia que estaria, segundo a ótica judaica, separado de Deus, separado dos seus irmãos, do seu povo e separado também da sua pátria. Além disso, quem decidia ser um cobrador de impostos também tinha que saber que diariamente cometeria pecados conscientes contra Deus e contra o seu povo, que seria odiado, que seria visto como um lixo, como um imundo. Querido, você deve concordar comigo que devia ganhar muito dinheiro mesmo, porque para alguém decidir ser cobrador de impostos, mesmo sabendo que seria visto como um lixo, como alguém imundo, é porque aos olhos humanos deveria ter alguma forma de recompensa muito boa. E em terceiro lugar, todo mundo que decidia ser um cobrador de impostos, segundo a cosmovisão judaica,
sabia que seria castigado eternamente no inferno. Essa era a ideia que o judeu tinha sobre um cobrador de impostos. Assim era o Mateus, esse mesmo Mateus, que é quem escreve esse evangelho que nós estamos lendo. Foi para esse Mateus, para esse cobrador de impostos, que Jesus, ao passar, já com alguns discípulos, em frente à coletoria, foi para esse Mateus que Jesus olhou e falou: segue-me. Foi para esse homem que Jesus fez um convite ao discipulado, a segui-lo, a andar junto com ele, a aprender dele. Querido, se na ótica da época, se na ideia da época, ser discípulo de alguém, de um rabino, por exemplo, era segui-lo por 2, 3 anos, aprender com um rabino por 2, 3 anos e depois ser dispensado, o convite de Jesus ao discipulado era diferente. Era um convite para a vida toda. O convite que Jesus fez para Mateus, o convite que Jesus faz para você, o convite que Jesus fez para mim, é de seguirmos a Ele por toda a nossa vida. É um convite que propõe uma mudança, uma transformação de vida. Eu imagino que por onde Jesus passava com os seus discípulos, depois desse fato, Mateus já junto dos discípulos, eu imagino que os outros deveriam olhar para Jesus andando, aqueles homens atrás, e quem conhecesse Mateus da época de cobrador de impostos, deveria olhar e pensar: será que Jesus sabe quem esse homem era? Eu imagino que muitos não deveriam entender como Jesus, sendo um mestre tão sábio, andava com alguém que tinha sido ou que era cobrador de impostos. Eu imagino que alguns deviam pensar: Jesus deve ter convidado ele sem saber o que ele fazia antes. Não, querido. Jesus sabia exatamente dos pecados de Mateus, das falhas de Mateus. Assim como Jesus sabe hoje exatamente os meus pecados, os teus pecados, as minhas falhas, as nossas falhas. Jesus sabe tudo isso, mas mesmo assim, Ele nos chama hoje a um compromisso com Ele, assim como Ele chamou Mateus naquela época. Querido, se nos nossos dias é comum alguém, por exemplo, quando vai vender um carro e às vezes está com o motor ruim, bota um óleo mais grosso, alguma coisa para diminuir o barulho e vende. E a pessoa que compra enganado, sem saber o que está comprando. Jesus não é assim. Jesus, quando propôs a Mateus o convite para o discipulado, Jesus sabia exatamente com quem estava lidando. Assim, quando Jesus me convidou, sabia também exatamente com quem estava lidando. Querido, hoje, de repente você esteja pensando: ah, pastor, mas eu sou tão pecador, eu sou tão miserável. Querido, Jesus sabe exatamente quem você é, como você é, mas mesmo assim Jesus te convida essa noite ao discipulado. Jesus pode transformar, querido. Jesus, ele, antes de ser o mestre dos 12 discípulos, ele era carpinteiro como o seu padrasto, e como um carpinteiro, ele devia estar acostumado a transformar madeiras brutas, toras, em artefatos, em utensílios refinados. Você olha para esse púlpito bonito aqui de madeira, é difícil imaginar que veio de uma tora, que veio de uma árvore. Somente um artesão sabe moldar isso. E Jesus sabe fazer isso como ninguém. Jesus enxergava em Mateus qualidades. E Jesus transformou Mateus então. Esse homem que era visto como lixo, que era visto como imundo, que era um pecador, Jesus convida e Jesus transforma ele em um cidadão do céu. Era tão pesado, querido, ser um publicano e um cobrador de impostos, que esse texto que nós estamos lendo, ele também é relatado no Evangelho de Marcos e ele também é relatado no Evangelho de Lucas. E curiosamente, tanto Marcos quanto Lucas diz que Jesus convida um homem chamado Levi, que é o próprio Mateus. Parece para nós e para alguns comentaristas bíblicos que o fato de ter sido publicano era tão pesado que os seus amigos, os outros que escreveram o Evangelho, não quiseram dizer que Mateus era esse cobrador de impostos. Então eles colocam outro nome de Mateus, o Levi. Mas o próprio Mateus, quando fala de si, ele não esconde, ele diz: era eu mesmo. Eu, antes de ser um cidadão dos céus, eu era
um cobrador de impostos. Querido, Jesus pode transformar a pessoa mais bruta, a pessoa mais pecadora, em um cidadão dos céus. Jesus quer fazer isso na sua vida hoje, querido. Jesus pode fazer isso, Jesus tem poder para fazer isso. De repente você está ouvindo essa mensagem, está pensando, então o que eu tenho que fazer para seguir a Jesus? Querido, tome uma atitude como Mateus tomou. Você não olha nesse texto e você não percebe Mateus relutando, você não percebe Mateus fazendo cálculos para saber se valia a pena largar o lucro da coletoria para seguir Jesus. Você não vê Mateus fazendo isso, você observa como um ato contínuo. Jesus passa pela coletoria, Jesus convida Mateus ao discipulado e imediatamente Mateus então se levanta e começa a segui-lo. Querido, então faça a mesma coisa, tome uma atitude, se levante e siga Jesus. Lendo sobre esse texto, eu imaginei quantas vezes Mateus se levantou daquela cadeira. Pelo menos uma vez por dia, ele se levantava para ir embora para sua casa. Imagino que outras vezes também se levantava para comer ou para ir ao banheiro, mas toda vez que ele se levantava cotidianamente, ele logo depois voltava e se assentava de novo na coletoria para trabalhar. Mas desta vez, quando Jesus o convida ao discipulado, diz o texto no verso 9, que Mateus então levantou-se, e querido, nunca mais ele voltou a se assentar naquele lugar. Jesus então, após convidá-lo, transformou a vida de Mateus, e é isso que ele quer fazer na sua vida hoje, querido. Se você decidir hoje, se levantar, sair de repente do seu pecado, da sua prisão, de repente do seu mau hábito, se hoje você decidir se levantar para seguir o Mestre, para ser um discípulo do Mestre, Jesus também vai mudar a sua vida e a sua história, assim como ele mudou a de Mateus. Então tome uma atitude hoje. No final dessa mensagem, eu vou fazer um convite a você orar junto comigo, entregando a sua vida, a sua história aos cuidados de Jesus. Além de ensinar isso, de que Jesus enxerga em nós mais do que nós mesmos, porque, querido, eu imagino que ninguém naquela época, nenhum religioso, nenhum rabino convidaria Mateus para ser um discípulo. Eu imagino que o próprio Mateus, se pudesse convidar alguém, também não ia se convidar. Mas Jesus enxergou nele, querido. Jesus enxergou nele. Não é à toa que Mateus se tornou um dos que escreveu o Evangelho. Porque para ser coletor de impostos naquela época, ele tinha que saber mais de um idioma. Ele tinha que lidar, além de lidar com os judeus, lidar com viajantes, lidar com visitantes. Então Jesus enxergou em Mateus essa capacidade, que de repente nem ele enxergava nele. E Jesus, depois de transformá-lo num cidadão do céu, usou a sua qualidade para ser um daqueles que escreveu o Evangelho. Além disso, o texto me ensina que em Jesus, Deus propõe amizade aos homens. Essa noite, querido, você de repente, que não tem compromisso nenhum com igreja alguma ou com Jesus, Deus está propondo a você amizade. Se o fato de chamar um cobrador de impostos já escandalizava muitos religiosos, o que Jesus faz logo depois, eu imagino, continuou escandalizando, ou de repente escandalizando ainda mais. Diz, pelo que lemos, que após Mateus decidir seguir Jesus, Mateus então abre a sua casa e prepara um jantar para Jesus e para os seus discípulos. Mateus experimenta na prática aquilo que Apocalipse capítulo 3 nos garante. Apocalipse 3:20 diz, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mateus viveu isso na prática. Ele, logo que ele passa a seguir Jesus, ele então chama Jesus e os seus discípulos, abre a sua casa e prepara um jantar. Jesus então entra na casa de Mateus e começa a cear com ele, a comer com ele. E Mateus, como era cobrador de impostos, eu imagino que os seus amigos foram convidados. E diz o texto, então, que a casa de Mateus começa a se encher, porque diz que chegaram muitos cobradores de impostos, outros pecadores, tais como Mateus. E além disso, outros tipos de pecadores também foram chegando. Se a gente quiser conjecturar, eu imagino prostitutas, ladrões, pessoas de todo tipo chegando e entrando e se assentando para comer à mesa. Por que isso escandalizava? Na nossa cultura, nós que somos brasileiros,
nós comemos com qualquer um. Você passa na feira domingo ali, senta para comer um pastel com caldo de cana do lado de quem tiver. Você ainda puxa assunto, você conversa, você ri, você não faz a menor ideia de quem é a pessoa. Mas é a nossa cultura. Na cultura deles não era assim. Sentar à mesa para comer com alguém era mostrar para todos que passavam e olhavam que você tem relacionamento com aquela pessoa. É mostrar para quem olha que você tem amizade com aquela pessoa. Realmente, jantar, comer junto, até os dias atuais, é um símbolo de estreitar laços, é um símbolo de procurar fazer amizade. É assim quando nós conhecemos uma família amiga na igreja, por exemplo, a gente chama para comer na casa, a gente vai comer na casa da pessoa, ou junta para sair comer em algum lugar juntos. É assim entre países, entre reinos, quando se procura fazer acordos comerciais, você percebe o presidente de tal país vai a outro país e eles sentam para comer juntos e comem enquanto estreitam os laços e fazem seus negócios. Comer juntos é um convite à amizade. Talvez você se pergunte ao ler esse texto ou ao ouvir desse texto, como pode Jesus, sendo santo, sendo puro, sendo Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, como pode Jesus, então, sendo esse homem tão puro, sentar para comer e propor amizade a gente que não valia nada? Como pode isso? Talvez você ainda diga, eu conheço um ditado que diz, diga comigo com quem andas, que eu te direi quem és. Talvez muitos de nós, se passássemos em frente àquela casa e víssemos Jesus sentado comendo com a escória da época, talvez nós também julgássemos mal a pessoa de Jesus Cristo. Mas, querido, Jesus podia propor amizade a eles, porque Jesus iria morrer na cruz por cada um deles. Jesus também me alcançou sendo miserável, sendo pecador, não porque eu sou bonitinho, porque eu sou legal. Jesus me alcançou, me propôs uma amizade, uma vida com Ele, porque Ele morreu na cruz e pagou pelos meus pecados. Jesus podia propor amizade a cobradores de impostos, a ladrões, a prostitutas, porque Jesus morreria na cruz por cada um deles. Eu imagino Jesus sentado, e enquanto conversavam, enquanto comiam, eu imagino Jesus olhando para cada um deles, sabendo o pecado de cada um deles, e pensando consigo mesmo, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por aquele também. Por isso Jesus poderia propor amizade aos homens. Querido, em Jesus, Deus estava reconciliando o mundo caído com Ele. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, saem de debaixo da ira de Deus e passam então para o reino do Filho do seu amor. Como Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 19, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Querido, Deus estava, através de Jesus Cristo, se reconciliando, ou melhor, reconciliando os pecadores com Ele mesmo. Eu quero te perguntar algo, de repente você tem 2 filhos, quando eles brigam, como você faz para que eles façam as pazes de novo? Ou quando você está de mal com alguém, ou algum assunto está mal resolvido, o que a gente faz para tentar ficar de bem? É normal a gente chamar para conversar. Não é à toa que o Evangelho de João, capítulo 1, peço que você abra na sua casa, Evangelho de João, capítulo 1, tem algo muito interessante. No capítulo 1, verso 1, João vai dizer o seguinte de Jesus Cristo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas versões vão dizer que no princípio era a palavra. Querido, Jesus Cristo é chamado de Verbo, é chamado de palavra, porque é através dele que Deus reconcilia o mundo com Ele mesmo. É através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o diálogo entre o homem caído e o Deus todo santo. Jesus Cristo é a ponte, é o elo de ligação, é o que faz o pecador perdido ter agora uma nova chance de comunhão com um Deus que é todo santo. Por isso que naquela noite, naquele dia, Jesus estava ali comendo junto com aqueles pecadores, todo tipo de pecador, porque Ele estava reconciliando
os pecadores com o Pai. Isso só é possível porque Jesus morreu por cada um deles na cruz do Calvário. Querido, hoje Jesus quer reconciliar você com o Pai. De repente, você olha para si mesmo e pense, mas eu fiz mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Querido, isso não diz nada. A Bíblia vai dizer que não existe nem um justo sequer. A Bíblia vai dizer que todos nós, toda a humanidade é pecadora e destituída foi da glória de Deus. Então todos nós carecemos desse convite. Todos nós carecemos do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, para que agora então tenhamos paz com Deus. E em último lugar, querido, se esse texto me ensina que Jesus enxerga em nós mais do que nós mesmos, se esse texto me ensina que nele Deus propõe amizade aos homens, esse texto também me ensina que aqueles que se achavam corretos e parceiros de Deus ainda tinham algo a aprender. Diz o texto que quando os fariseus, que era uma classe de religiosos judaicos, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas. Os fariseus, quando eles olham e veem Jesus comendo junto com os pecadores, e Jesus, na ótica daqueles fariseus, era um professor, um mestre. Isso escandalizava eles. Então eles perguntam: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo essa pergunta, Jesus então responde: os sãos, os saudáveis, eles não necessitam de médico, mas sim os doentes. Um dia eu escrevi esse versículo na minha página do Facebook, rede social, e alguém comentou assim: mas Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu tive que explicar embaixo, que na ótica de Cristo, na ótica de Deus, todos nós somos doentes. Se o pecado é enxergado por Deus como uma doença, não existe ninguém saudável, não existe ninguém são, todos são doentes. Quando Jesus diz isso para aqueles fariseus, Jesus estava dizendo: olha, eu vim para aqueles que são doentes, para aqueles que se reconhecem como doentes, para esses eu vim. Para aqueles que se acham muito bonzinhos, ou saudáveis demais, ou perfeitos demais, não é para esses que eu vim, porque o próprio orgulho impede a aproximação com Jesus, mas para aqueles que reconhecem que são falhos e pecadores, foi para esses que eu vim. Não é à toa que Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, falando um trecho do Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados, extremamente felizes, serão os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e reconhece o quanto precisa do auxílio de Deus. Pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e não vê nada em si mesmo que o permitiria ter acesso a Deus. Querido, se nessa noite você reconhece que você necessita do cuidado do médico dos médicos, se nessa noite você reconhecer que você necessita do cuidado e do toque curador de Jesus Cristo, querido, Jesus Cristo veio para você. Jesus Cristo veio para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Jesus Cristo veio para aqueles que reconhecem que não são, mas que precisam do Mestre. Se você reconhecer isso essa noite, querido, Jesus Cristo veio para você. E ele ainda disse mais, no verso 13, ele disse para aqueles líderes religiosos: ide, porém, e aprendei o que isso significa: misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Querido, Jesus olha para aqueles homens, eu imagino que muitos dos fariseus, para não dizer todos, porque toda totalidade tem mentira, tem erro, mas eu acredito que a maioria dos fariseus eram honestos em querer realmente obedecer e cumprir as Escrituras. Só que o zelo deles tão grande, preferia condenar pessoas do que perdoar pessoas. Jesus então olha para esses homens
que cita Oséias capítulo 6, verso 6, dizendo que agrada mais a Deus ter misericórdia do pecador, perdoar o pecador, do que condenar o pecador. Jesus estava dizendo para aqueles homens que a atitude que agradava a Deus não era ficar condenando, apontando o dedo, chamando de escória, de lixo, de imundo, de pecadores. Não é isso que agrada a Deus. Querido, hoje não agrada a Deus você querer apontar o dedo para quem quer que seja e ofender. Não agrada a Deus. Antes agrada a Deus estender o perdão, estender a graça, estender a misericórdia, porque Jesus veio para salvar o mundo. Querido, nessa noite, você é chamado não a olhar ao redor, não olhar para quem está do seu lado na sua casa, não querer se comparar com outras pessoas, não. Você é chamado hoje a olhar somente para a sua própria vida, a reconhecer em você a necessidade de Jesus Cristo. O próprio Jesus, no Sermão também da Montanha, ele disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Querido, não ocupe a sua vida, não ocupe a noite de hoje condenando pessoas, preocupado com pessoas. Antes dessa noite, olhe para a sua vida, se enxergue hoje sinceramente e reconheça a necessidade do Cristo na tua vida. Se você reconhecer a necessidade do Cristo na tua vida e hoje você decidir segui-lo, hoje você decidir se comprometer com Ele, a sua vida será transformada, assim como Ele transformou a vida de Mateus também. Tome essa decisão essa noite. Diga: Senhor Jesus, eu quero você na minha vida. Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, transformando a minha história, assim como o Senhor transformou a história de Mateus. Nós vamos cantar um trechinho de uma canção e daqui a pouco nós vamos orar. Mas já comece aí na sua casa a falar com Deus. Comece a entregar aquilo que você precisa entregar essa noite. Aleluia. O Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vir da luz dar. E ao teu milhões de falhas deixam de existir. Onde desces tua filha eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Eu quero orar com você, querido. Você que está entregando sua vida a Jesus, eu vou orar e peço que você repita na sua casa: Pai, nessa noite, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu reconheço que eu necessito do Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida.
e que o Teu Espírito Santo venha a habitar em mim, hoje e para todo sempre. Amém. Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa minha irmã que fez essa oração. Que ele possa nesse momento sentir a Tua presença e a alegria da salvação. Que ele tenha prazer em ler a Tua palavra, que ele tenha prazer em aprender quem é o Senhor, e que a vida dele e dela seja realmente transformada como a vida de Mateus foi transformada também. Pai, nessa noite eu peço para que todos nós possamos ser agentes de transformação, que a gente, assim como o Senhor ensinou, tenha mais alegria em estender a graça e o perdão do que estender o dedo para condenar outras pessoas. Senhor, tira do nosso medo o dedo estendido, a palavra que ofende, e coloca em nós o sentimento que há em Cristo, o sentimento que há no teu coração, o sentimento de perdoar, o sentimento de levar a outros a palavra de reconciliação. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe essa noite. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou, porque nós não merecíamos, mas a tua graça veio até nós e nos alcançou e nos transformou, e dia a dia está nos refinando, está nos aprimorando para vivermos uma eternidade contigo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Querido, um ótimo final de domingo para você e sua família, que vocês possam continuar na presença de Deus. E nesse momento, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família e sobre todos os missionários espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: que Deus te abençoe, querido. Eu tenho falado.